Boa noite, bora trabalhar então, né? Ó, seguinte, acabamos o módulo 1, né? A gente continua, todo dia eu vou postar umas 3, 4 questões das que mais caem, né? Então a gente vai sempre renovando, relembrando o que a gente viu, para não esquecer mais. E hoje a gente está começando o módulo 2. Então bora falar de economia. Hoje, módulo 2. Quarta-feira, a parte de fundamentos de finanças, matemática financeira, aquela parte que fala de WACC, WOC, EBITDA e tal. Tá certo? Então, essa semana a coisa começa, a gente começa a colocar calabresa na pizza, vai ficando aquele gostinho mais de ceia, tá certo? E aí, a partir da semana que vem, renda fixa, com os cálculos de renda fixa e tal, e vamos que vamos, tá bom? Vou compartilhar aqui com vocês a minha tela. Lembrando, tá, pessoal? Ficou em dúvida? Abre o microfone, pergunta, tá? O legal de fazer no Zoom é exatamente isso, é que não é como no YouTube, você consegue interagir melhor, consegue perguntar, como se estivesse numa sala de aula presencial. Não fica com dúvida, tá? Isso é muito importante. Vamos lá, então. Eu vou colocar as questões aqui, e à medida que as questões vão aparecendo, eu vou puxar a teoria e os conceitos que a gente precisa, tá bom? Muito bem. Então, a gente começa assim, ó, um aumento na meta da taxa Selic tende a fazer o quê? Bom, eu queria que a gente lembrasse de algumas coisas, né? Então, o que é a taxa Selic? Tá certo? A taxa Selic, ela é a taxa de operações compromissadas de um dia, é o chamado overnight. Então, o que que acontece? O Copom, ele vai lá e determina a taxa Selic meta, taxa Selic meta, tá certo? O que que é essa taxa Selic meta? É a taxa pela qual o Banco Central vai captar recursos, vai pegar dinheiro emprestado das instituições financeiras e do mercado pelo prazo de um dia útil. Então, por isso que ela chama taxa over, tá certo? Porque é por um dia útil. A meta, ela hoje está em 13,25, era 13,75, caiu para 13,25 ao ano. Essa é a meta, tá certo? Aí o Banco Central vai lá, opera dia a dia e fecha essa taxa, está fechando uns 13,15% ao ano, que é a chamada Selic efetiva, ou Selic over. Então, o Copom determina a Selic meta. O Banco Central, que é o operador da política monetária, é o que forma essa taxa Selic, chamada de taxa Selic efetiva ou taxa Selic over, tá certo? Agora pensa comigo o seguinte, o gringo tá lá fora, tá certo? E aí ele vê que aqui no Brasil o pessoal tava com uma taxa aí de uns 13,75, a meta 13,65 é efetiva. Aí o que que gringo fazia? Trazia dólar para cá, porque as taxas no mundo até estão melhores do que já estiveram, mais altas do que estiveram, mas não estão nesse patamar que está aqui no Brasil. Então, o que que gringo fazia? Trazia dólar para cá, trazia dólar para cá. Por isso que a gente viu a cotação do dólar sair de 5,30, 5,35 para 4,70 e alguma coisa, não é? Foi isso que aconteceu. Agora vocês vão notar o seguinte, taxa Selic está caindo, não dá? Caiu meio ponto. Próxima reunião, talvez mais meio ponto. E assim vai, o dólar vai começar a subir. Por que que o dólar vai começar a subir? Porque a gringaiada vai ficar menos atraída por uma taxa Selic mais baixa. Então, taxa Selic menor, o gringo vai na Turquia, vai na África do Sul, vai na Argentina, não vai, né? Ninguém mais vai para a Argentina porque o pessoal tem medo, mas o pessoal vai para outros lugares, estão me entendendo? Então é isso que vai acontecer. E a gente já começa a ver o câmbio já não tão solto, né? Parece que aquela tendência de queda já está mudando e agora a tendência é o dólar subir. Beleza? Muito bem. Então, com isso, fica muito claro aqui o que a gente tem que responder. Um aumento na taxa Selic vai levar a uma diminuição na cotação do dólar? Aumento na taxa, vem mais dólar, beleza, diminui a cotação do dólar, né? Eu iria nessa. B, aumentar o IGPM e diminuir o IPCA? Bom, isso eu não falei ainda, vou falar agora. Olha só, por que que no Brasil existe uma taxa de juros alta? Principalmente para conter a inflação. A gente segue um negócio chamado sistema de metas de inflação. Lembra que eu falei para vocês que uma pergunta que tem caído ultimamente na prova é qual é
o objetivo principal do Banco Central, que aí você tem que falar que é assegurar a estabilidade de preços, ou seja, não deixar que haja inflação. Então, quando você aumenta a taxa de juros, a economia fica em compasso de espera. Ninguém quer consumir muito porque o financiamento fica caro, ninguém quer investir em crescimento de empresas, em expandir a empresa, porque com essa taxa de juros assim é melhor deixar o dinheiro rendendo lá na taxa de juros alta, tá certo? Então, não tende a aumentar o IGPM, tá certo? Tende a diminuir o IGPM. Os índices de inflação ficam controlados com o aumento na meta da taxa Selic. Então, isso aqui está errado. Aumentar a cotação do dólar? Não, porque com a taxa Selic mais alta, vem dólar para o país, tendo mais oferta de dólar pela oferta e demanda, o que vai acontecer? A cotação do dólar vai cair. Aumentar o PIB? Também não, né? Porque a atividade econômica tende a cair com uma taxa de juros maior. O pessoal consome menos, não dá para comprar financiado, porque a taxa de juros está muito cara. As empresas investem menos, isso você tem que saber, a fórmula do PIB, ela é o cigarro do X-Men, tá certo? Então, consumo, mais investimento, mais gastos do governo, mais exportações, menos importações, tá? É isso aqui. Então, o que vai acontecer? Com uma taxa de juros mais alta, consumo cai, então o PIB cai. Investimento das empresas cai, PIB cai, tá certo? Então, não tem muito jeito, né? Não vai afetar positivamente o PIB, muito pelo contrário. Beleza? Entenderam por que tem que ser a nossa querida alternativa A? Ficou claro? Dúvidas? Deixa eu deixar o chat aqui do lado, aqui, né? Porque o pessoal fica falando e o careca sai ignorando todo mundo, né? O pessoal fica bravo depois. Careca, além de careca, é surdo. Olha lá, beleza? Tranquilo? Então, manda aí a alternativa A, que é a correta. Fechou? Olha só. Uma desvalorização do real frente ao dólar estadunidense favorece o quê? Favorece as... Então, olha só, desvalorização do real frente ao dólar. Isso quer dizer que o dólar está ficando mais caro, tá certo? Com o dólar ficando mais caro, quem que fica feliz? Os importadores ou os exportadores? Né? Dólar alto quer dizer que com dólar a R$ 6, vamos pensar, vamos chutar o balde, dólar a R$ 6. Pô, vou importar qualquer coisa fica cara, né? Um artigo que custa $1.000 vai custar R$ 6.000. Os iPhone aí vão ficar tudo inacessível para os brazucas, tá certo? Então, o importador não gosta de alta do dólar. O importador vai gostar do dólar baixinho, tá certo? Agora, uma alta do dólar, desvalorização do real, quer dizer alta do dólar. É bom para exportações. Por quê? Porque o exportador recebe em dólares. Exportei, recebi $10.000. Eu prefiro o dólar a 6 para transformar em R$ 60.000, ou eu prefiro o dólar a 5 para transformar em R$ 50.000? Até eu, que sou mais bobo, vou querer esse aqui, tá certo? Então, sempre favorece mais o exportador, tá certo? Então, agora vamos só entender se é a A ou se é a B a correta. C e D estão erradas. A. Exportações em vista da queda de preço em dólar do produto exportável. Então, pensa comigo, vamos ver se faz sentido isso. Eu vendia um produto, imagina você que eu vendia um produto lá para fora por R$ 600. Precisava vender, não vou pôr 600 não, vou pôr por R$ 60. R$ 60, tá? Estou indeciso hoje. Eu vendia por R$ 55. R$ 55, tá certo? Quando o dólar estava a 5,50, a doleta aqui, né? A doleta estava a 5,50. O que acontecia? Quando eu fazia uma venda a R$ 55, eu recebia aqui $10, concorda comigo? $10. Porque o produto custava 5,50, né? O produto custava R$ 55, com o dólar a 5,50, $10 na minha mão. Beleza? Com o dólar caindo para R$ 5, o que vai acontecer? Em vez de eu
receber somente 10 dólares, eu vou receber mais dólares, porque eu vou vender a 55, olha lá, eu vou vender a 55, mas o que vai acontecer? O dólar vai estar, R$ 5. Beleza? Se o dólar está R$ 5, eu estou vendendo a 55, se eu pegar 55 e dividir por 5, eu vou ficar com 11 dólares na mão, tá certo? Então, na prática, o que eu faço? Eu topo reduzir a quantidade de reais aqui e eu me contento com menos dólares, tá certo? Então, o que vai acontecer? Se o dólar ele fica mais caro, eu topo receber uma quantidade menor de reais, né? Então, por exemplo, eu recebo a mesma quantidade de reais, que vai dar uma quantidade maior de dólares, tá certo? Então, sem dúvida, o que vai acontecer é uma queda do preço em dólar, porque o dólar vale mais, tá certo? Então, a alternativa A aqui. A B não seria, porque exportações em vista da estabilização de preços dos bens importados. Não tem nada a ver com estabilização de preço dos bens importados, tá certo? Muito pelo contrário, os bens importados, eles vão ficar mais caros. Beleza? Tranquilo? Então, na prática, é isso que vai acontecer, tá certo? Um dólar mais alto favorece ao exportador. Por que favorece ao exportador? Porque cada dólar que eu receber vai valer mais reais. Então, eu mantenho o preço em reais, eu vou me satisfazer com uma quantidade de dólares menor. Então, você tem uma queda do preço em dólar, tá certo? Beleza? Tranquilo? Então, vai ser sempre assim, exportador beneficiado com a exportação, exportador beneficiado com a alta do dólar, importador ficando triste, se chateando com a alta do dólar. Tranquilo? Então, tá bom. Vamos para a próxima. A taxa Selic Over expressa o quê? Então, o que a taxa Selic Over vai expressar? A meta da taxa de juros básica da economia, a meta da inflação estabelecida para o ano, a média ponderada das operações interfinanceiras por um dia lastreadas em títulos públicos federais, a média ponderada das operações interfinanceiras lastreadas em CDI. Bom, com a explicação que eu dei lá na primeira questão, você consegue resolver essa. Qual que é a correta aí? Manda para mim. A, B, C ou D? Boa, olá. Paula mandou C, Silvana mandou A, vocês têm que entrar no acordo aí. Karina mandou C. C, realmente é a C. Por que é a C? Porque olha só, a meta, ela quem define é o Copom, tá certo? A taxa Selic Over é também conhecida como a Selic efetiva. Então, ela é que está acontecendo na prática. Então, ela é a média ponderada das operações interfinanceiras por um dia, lastreadas em títulos públicos. É essa aí, tá certo? E lastreadas em CDI. Aí é a taxa CDI, né? O CDI, quanto é que ficou o CDI? Geralmente um pouquinho abaixo da taxa Selic. Quando está com pouca liquidez, é atribuído mesmo o valor da taxa Selic. Tá certo? Beleza? Então, essa é a diferença da Selic Over e do CDI Over. CDI Over são operações feitas entre bancos. Então, imagina o seguinte, tá lá o Banco do Brasil, o Bradesco, o Itaú, tudo bancos com uma rede de agência grande, captando uma série de recursos. Chega no final do dia, normalmente o que acontece? Esses bancões, eles têm excesso de caixa. Então, ou empresta caixa para o Bacen, Banco Central, ou empresta caixa para outros bancos.
que são instituições tipo o Banco Sofisa, né? Dá crédito CDC e tal, não sei o quê, mas não tem aquela rede de agências para captar recursos. Então chega no final do dia, tem outros bancos menores que ficaram com caixa furado. Aí eles pegam dinheiro dos bancos grandes, tá certo? Quando pega dinheiro dos bancos grandes e a garantia da operação, ou seja, uma operação lastreada em títulos públicos, isso é Selic over, tá certo? Quando toma dinheiro emprestado dos bancões e emite um título chamado CDI, tudo eletrônico hoje, chamado CDI, Certificado de Depósito Interbancário, aí é CDI, tá certo? Vai me formar a taxa CDI. Cada dia mais, Selic over tem uma baita liquidez, CDI não tem muito, ok? Mas é isso que acontece. E aqui também, aqui é Selic também, quando os bancos emprestam para o Banco Central, o Banco Central deixa títulos como garantia. Perceberam? Então vai ser isso aí, por isso que a alternativa C é a correta, lastreadas em títulos públicos federais. Tranquilo? Olha só, vamos conversar sobre uma outra coisa agora. Existe política monetária das políticas econômicas, tá? Então, as duas que se fala mais, política monetária e política fiscal. Galera, o que é política monetária? Você tem 4 tipos. Vem comigo aqui. Primeiro tipo de política monetária, taxa Selic, taxa de juros. Né? Então, a gente já falou, o Copom vai lá, estabelece a taxa meta, o Banco Central vai lá, corre atrás da meta para fazer convergir a taxa para a taxa meta. Beleza? Legal. 2. A gente tem o depósito compulsório. O que é depósito compulsório? Você foi lá e fez um depósito à vista lá na instituição financeira, que é o banco com o qual você trabalha. Depositou R$100. Desses R$100, uma parte o banco vai utilizar para dar crédito para outros correntistas, para fazer o dia a dia dele. Uma outra parte vai ficar depositado numa conta de reserva lá no Banco Central. Se o depósito compulsório tiver em 40%, R$40 vai lá para o Banco Central e R$60 é o que vai poder ser utilizado no dia a dia das operações do banco, dando crédito tal e assim por diante. Agora, pensa comigo, se o Banco Central quiser enxugar o dinheiro da economia, ele faz o quê? Ele aumenta ou diminui o depósito compulsório? E isso que você pensou, ele aumenta, leva para 80%, porque aí cada R$100 que tiver de depósito, o Banco Central pega 80 e deixa com ele. E o banco, a instituição financeira, só vai poder emprestar 20, só vai poder usar 20 aí nas suas operações. Então fica menos liquidez no sistema. Então, taxa Selic, quando o Banco Central quer fazer uma política contracionista, ou seja, não deixar a inflação crescer, e a inflação cresce por liquidez, por grana no mercado, muitas vezes, então ele aumenta a taxa de juros. Aumenta a taxa de juros, o pessoal não fica querendo pegar empréstimo, não fica querendo gastar, vai lá e empresta para o Banco Central, a taxa de juros alta, beleza. Aumenta depósito compulsório, por quê? Quando tem depósito à vista, o Banco Central cata a maior parte desse depósito, vai ter menos dinheiro rodando na economia. Política monetária contracionista, tudo que eu puser de flecha para cima é contracionista, tá? E aí, 3, redesconto. Existe um negócio chamado redesconto. Lembra que eu falei para vocês aqui que no final do dia nenhum banco pode ficar com caixa negativo? Você tem, e nenhum banco fica com caixa parado. O banco empresta para o Banco Central ou ele empresta para outros bancos que estão precisando de dinheiro. Isso a gente fala de passa o dinheiro no overnight, né? Passa a reserva. Legal. Então, o que vai acontecer? Imagina que teve um banco que ele não conseguiu zerar o caixa. Estava negativão, aí pediu para um, pediu para outro, não conseguiu. O pessoal está meio desconfiado daquele banco, não conseguiu zerar o caixa. O que ele faz? Ele vai lá no Banco Central, que é um emprestador de última instância. Banco Central, precisa de dinheiro. O Banco Central empresta. Mas empresta uma taxa mais alta, uma taxa punitiva. Por isso que não é interessante para uma instituição financeira ficar entrando no redesconto. Agora, quanto mais alto é esse redesconto, mais os bancos vão tirar o pé de ficar dando empréstimo, porque vão evitar entrar no redesconto. Então, uma taxa de redesconto mais alta também é uma política contracionista, percebeu? É isso aí que vai acontecer. E 4. O que é o 4? É a venda de títulos no open market. Então, olha só. Open market, também chamado de mercado aberto. Aqui a gente gosta muito dos americanos, então a gente copia tudo, tá certo? O
O mercado fala muito open market. O que é isso? O Banco Central pega títulos públicos, vai lá e vende no mercado e tira dinheiro do mercado. Se ele aumenta essas vendas, ele está tirando mais dinheiro do mercado. Política contracionista. Flecha para cima, política contracionista. Percebeu? Então, todas essas 4 políticas monetárias que vocês estão vendo aí são formas do Banco Central segurar a inflação. Beleza? Então é importante você saber disso. E com isso a gente consegue mandar bem aqui nessa pergunta. A alíquota de recolhimento do compulsório sobre o depósito à vista aumenta e não há qualquer ação compensatória por parte da autoridade monetária. Tá certo? Com relação à liquidez do mercado financeiro e às taxas de juros, ocorrem respectivamente o quê? Então, olha só, o que vai acontecer com relação à liquidez? Aumentou o depósito compulsório, você vai ter uma redução na liquidez, tá certo? Tem menos dinheiro no mercado, o que vai acontecer com o preço do dinheiro, que é a taxa de juros? Para eu conseguir dinheiro, eu vou ter que pagar uma taxa mais alta, porque tem menos dinheiro circulando no mercado. Então, eu tenho uma redução aqui na liquidez e uma elevação na taxa de juros. E é sempre assim, tá, pessoal? Sempre que a liquidez se reduz, você tem uma elevação na taxa. Quando a liquidez aumenta, você tem uma redução na taxa, porque tem mais dinheiro disponível no mercado. Fechado? Flávia já tinha dito isso. Mandou bem, a alternativa A é a correta. Deixa eu já aproveitar aqui para molhar meu bico e falar da política fiscal. Da política fiscal, tá certo? Então, se formos conversar a respeito da política fiscal, a gente vai pensar o seguinte: política fiscal é como na sua casa. Você ganha uma determinada renda e você precisa gastar algo que caiba nessa renda, que tem um superávit, tá certo? O governo também tem as suas contas, legal? E aí, o que o governo ganha? Como que o governo arrecada recursos? Ele pode cobrar impostos, né? A palavra mais adequada não é nem impostos, é tributos. Então, ele cobra tributos, tá certo? E, em compensação, ele tem os gastos do governo, gastos governamentais. Gasto com folha de pagamento, gasto com programas sociais e assim por diante. E aqui ele vai ter um superávit ou um déficit. Legal? Então, o que acontece? Se o governo quiser segurar a economia usando política fiscal, então, inflação alta, não sei o quê, vamos tentar segurar, o que ele tem que fazer? Ele tem que parar de gastar. Política contracionista aqui é parar de gastar. Agora, você acha que político consegue parar de gastar? Lembra quando aconteceu a eleição do Lula? Todo mundo já preocupado, assim, pô, mas tem que controlar gasto público e tal. Bolsonaro já gastou os tubos lá para se eleger, não conseguiu. Não é? Já teve pandemia, já gastou os tubos lá no auxílio emergencial e Pronamp, não sei o quê. O país vai quebrar desse jeito, precisa segurar os gastos, tá certo? Então, isso era o ideal para controlar a inflação. Entretanto, isso não é nada popular, né? Então, o governo não gosta de tomar medidas impopulares. Então, o governo está nem aí, socou a bota, gastando que nem louco. Mas, para dar conta desses gastos, o que ele faz? Precisa arrecadar mais. Vem com uma reforma tributária sem vergonha, dizendo que ia reduzir a carga tributária, e, na verdade, vai aumentar. Mas por quê? Para fazer frente a esses gastos, né? É necessário. Legal? É necessário pela estrutura de país que a gente tem, né? Onde os gastos são muito mal feitos. Mas, enfim, lembra que eu estou falando sempre aqui da política contracionista. Tem que reduzir gasto numa política contracionista e tem que aumentar imposto. E aí você fica com um superávit interessante. Só que as duas coisas são impopulares. Reduzir gasto é impopular, aumentar imposto é impopular também. Beleza, tá claro o conceito? A gente vai precisar dele lá para frente. Olha só, um frigorífico comprou um insumo para sua produção no valor de 500. Transformou esse insumo e vendeu por 1.800. Então, ele compra por 500, tá certo? Aqui tem o processo produtivo, e aí ele vende por 1.800, tá certo? Quanto esse frigorífico acrescentou no PIB do país, né? Então, putz, você vê uma questão, e ela aparece essa questão, aí você vê e você fala, mano, eu estou perdendo alguma coisa aqui, tem alguma coisa que eu não estou vendo que é muito óbvia.
a resposta não é possível que, bom, comprou por 500, vendeu por 800, eu acho que agregou a diferença, 1.300, tá certo? Olha lá, você fica todo tentado a falar isso. Você vai falar isso, você vai acertar isso mesmo, não tem o que errar, tá certo? Por quê? Porque aquele elo da cadeia, né, aquele negócio, ele agregou isso ao PIB. O PIB é o somatório de todos os bens finais. Então, em tese, eu não somaria bens intermediários. Então, cada um que está no processo intermediário agrega um pedacinho até chegar no valor do bem final. Se esse aqui for o último, vai ser que não é o último, né? Porque ele vende para o açougue. Então, imagina que o açougue, o distribuidor, vamos por açougue, compre aqui por 1.800 e venda por 2.300. Aí o açougue ainda tem a parte dele, né? Imagina que a gente está falando aí, sei lá, de 100 quilos de carne ou algo assim. Beleza? Acho que eu estou fora dos preços aí, falando 100 quilos, né? Acho que 10 quilos de carne, sei lá. Beleza? Tranquilo? É 10 quilos de picanha isso aí, né? Deve estar mais ou menos isso o negócio. Aí eu exagerei também, mas daqui a pouco a gente chega lá, a gente bate os recordes. Entenderam, gente? Beleza? Então tá bom. Próxima questão. Qual é a taxa obtida a partir da média das operações interbancárias lastreadas com títulos públicos? Vou ficar quietinho aqui, só aguardando vocês responderem. Mano, a Flávia tá sacando rápido essa menina, hein? Ela tá rápida hoje. Olha lá. É isso aí, é D, Selic Over. Não vai me confundir Selic Over com Selic Meta. Essa confusão ela é bastante comum, tá? Olha só. Uma diminuição nos meios de pagamento poderá ocorrer quando o Banco Central do Brasil fizer o quê? Diminuir a taxa de redesconto. Peraí, volta um pouco. Eu estou falando aqui em política contracionista, porque é uma diminuição no meio nos meios de pagamento, né? Para que haja uma redução da liquidez, uma diminuição nos meios de pagamento, lembra que tem que ocorrer alguma dessas 4 coisas aqui, em termos de política monetária, em termos de Banco Central, tá certo? Então vamos lá. Diminuir a taxa de redesconto. Se você diminui a taxa de redesconto, você fica com menos dinheiro dos depósitos, tem mais dinheiro para dar como liquidez. Então, não. Aumentar a compra de títulos públicos em operações de mercado aberto. Quando eu compro o título público, eu estou colocando dinheiro no mercado. Se eu aumento a compra, eu estou pondo mais dinheiro no mercado. Então, não pode ser. Aumentar a alíquota do depósito compulsório sobre os depósitos à vista. Se eu aumentar a alíquota do depósito compulsório, eu fico com mais dinheiro do mercado, eu tenho aqui uma diminuição nos meios de... Pô, é isso aí, hein? Certinho. Então, o pessoal já estava falando, carecão, é C, marca aí e vai para a próxima. Emprestar dinheiro aos bancos comerciais não é o caso, né? Olha só, para adotar uma política expansionista, o governo pode, então lembra só, essas aqui eram contracionistas, flechinha para cima. Expansionista vai ser o contrário, flechinha para baixo. Então, redução da taxa Selic, redução do depósito compulsório, redução do redesconto, redução da venda de títulos no open market e assim por diante. Então, sempre que eu vou reduzindo esses itens aí, eu tenho uma política expansionista. Legal? Então, vamos lá. Reduzir os seus gastos correntes e os impostos cobrados dos agentes econômicos. Aqui é política fiscal, né? Se ele reduz o seu gasto, vai pôr menos dinheiro na economia. Reduzindo imposto, beleza. Reduzir imposto é expansionista, mas reduzir gasto, não. Então, A não pode ser, né? Olha lá, deixa eu ver aqui o que os caras estão falando para mim. Estão falando que... Na verdade, só o Marcos falou dessa, né? Não, a Paula falou também. D. O pessoal está falando que é a D. Vamos ver se é a D. Flávia também. Vamos lá. Aumentar os seus gastos com investimentos e os impostos cobrados dos agentes econômicos. Então, se aumentar gasto com investimento, beleza, né? Tá uma política expansionista. Mas aumentar imposto, você está enxugando. Aí não. Reduzir os seus gastos correntes, não, se vai reduzir gasto corrente, você não tem uma política expansionista.
aumentar os seus gastos com investimentos, beleza, e reduzir os impostos cobrados dos agentes econômicos. Vai ficar mais dinheiro, que basicamente, olha só, isso daqui é tudo que um governo quer fazer. Então, todo político gostaria de pegar uma nação redondinha para fazer isso aqui. Aumenta o gasto com investimento, aí faz obra pública, aumenta o salário do funcionalismo, cai nas graças do povo. E ainda reduz imposto? O quê? Pois é, dura que nunca você tem uma situação, né, um ambiente propício para isso. Por quê? Porque o governante que veio antes já tentou fazer isso ao máximo e as contas geralmente já estão lá no limite. Beleza? Então, alternativa D, essa daí que você tem que marcar. Marca D, corre para o braço. Em uma nota divulgada ao mercado, o Banco Central demonstrou preocupação com o aquecimento do nível da atividade econômica e do atual excesso de liquidez. Então, olha só, o que o Banco Central demonstrou? Preocupação com o aquecimento. Então, isso foi o que aconteceu há um ano e meio, né? Que começou essa escalada na taxa de juros. Por quê? Porque a atividade econômica estava bastante aquecida e ia gerar inflação. Né? Então, havia um excesso de liquidez, o Banco Central começou a puxar a taxa lá para cima. De acordo com a nota, poderiam ser adotadas medidas para reduzir a oferta de crédito. Nesse caso, uma das medidas possíveis a ser adotada pelo Banco Central é a de... Então, vamos lá. O que o pessoal está mandando aqui? Ó, a Valquíria mandou a C, show de bola, Valquíria. Vamos lá. Ampliar a emissão de papel moeda? Não, vai gerar mais dinheiro. Reduzir a taxa de redesconto para empréstimos. Se eu reduzo a taxa de redesconto, eu incentivo quem dá crédito a dar mais crédito. Aumentar o recolhimento compulsório sobre os depósitos à vista e a prazo. Muito bem, é isso aí. A Valquíria tinha falado, o Leandro falou também. Recomprar títulos públicos em operações de mercado aberto. Se eu recompro o título, eu recompro com o quê? Com dinheiro. Então, é o Banco Central injetando dinheiro no mercado. Então, está errado. Beleza? Tranquilo? Tudo bem. Se tiver dúvidas, manda aí. Bom, pessoal, aqui a gente começa a falar de balança comercial, balança de serviços, balanço de pagamentos, tá certo? Muito bem. O que você tem que lembrar? Que balança comercial é aquela balança que vai apurar compra e venda de bens que são exportados e importados do exterior, tá certo? Do e pro exterior. Beleza? Então, olha só. O que vai acontecer na prática? Na balança comercial, quando eu exporto muito, eu passo a ter ela superavitária, porque eu tenho uma entrada de dólares maior do que a saída de dólares, quando eu exporto mais do que eu importo. Isso falando em bens finais, tá certo? Então, olha só, se a gente está falando de uma balança comercial superavitária, é necessário que a gente venda mais bens e produtos produzidos no exterior do que o que a gente compra, tá certo? Então, você vende mais do que compra, porque ao vender você tem mais dólares do que os dólares que você tem que utilizar para comprar. Beleza? Tem uma coisa muito importante, que são as reservas internacionais. Eu não sei se vocês entendem como é que funcionam as reservas internacionais, mas é o seguinte, onde é que estão essas reservas? Essas reservas estão em contas em nome da República Brasil, espalhadas pelo mundo. Contas em dólar, olha que interessante, contas em dólar. Isso quer dizer o seguinte, isso quer dizer que por que um país precisa ter dólar? Por que o Brasil precisa ter dólar? Por que a Argentina precisa ter? Por que qualquer país precisa ter dólar? Porque imagina que você vai comprar suas coisas lá na Shopee, tá certo? Você quer comprar algo na Amazon, na Shopee, alguma coisa lá de fora, né? A gente está falando de algo bem assim tranquilo no nível da pessoa física, mas você tem a Embraer que vai comprar, por exemplo, um processador lá de fora que ajuda no controle de voo da sua aeronave, vai comprar lá dos gringos. Imagina a Embraer fazendo pedido e entregando reais para esses caras. Os caras vão olhar para os reais e vão falar, what is this? Eu não faço nada com reais, o gringo vai falar. Eles querem doleta, a moeda internacional é o dólar, porque recebendo dólar eles podem comprar de que eles quiserem. Então, a moeda de troca internacional é o dólar, né? Ainda é. E toda a supremacia econômica dos Estados Unidos vem daí, vem do fato de eles controlarem a moeda de troca. Deu problema nos Estados Unidos, faltou dinheiro, emite papel, emite dólar, emite dólar, emite dólar.
é um poço sem fim aquilo lá, tá certo? Então, o que que vai acontecer? O Brasil precisa de reservas internacionais. Aí, para ele ter reservas internacionais, ele precisa exportar, gringaiada compra do brasileiro, paga em dólar, ele passa a ter reservas para fazer as importações, para fazer o comércio exterior que ele vai precisar. Legal? Então é assim que funciona essa história toda. Então, quanto mais ele vende em relação ao que ele compra, mais superavitária é a balança e mais o impacto positivo vai ter no balanço de pagamentos. O balanço de pagamentos, ele leva em consideração não somente a balança comercial, mas tudo que é dólar que entra e sai do país. Então, transferências unilaterais. Então, brasileiro que está trabalhando lá no Japão, lembra quando tinha aquela moda dos decassegues? Então, o brasileiro ia para o Japão para ralar, para ganhar doletas e mandar aqui para o Brasil e tal, não sei o quê. Lembra disso? Isso ia compondo as reservas internacionais brasileiras. Então, tudo que é empresas brasileiras que estão lá fora, Natura, não sei o quê, Itaú, que tem operação lá na gringa e tal, eles têm lucros, remetem os lucros aqui para o Brasil, é dólar entrando. Tudo isso é registrado no balanço de pagamentos. Então, a balança comercial é uma das contas que está dentro do balanço de pagamentos, né? Tá certo? Então, quanto mais positiva ela for, mais ela afeta, mais positivamente ela afeta o balanço de pagamentos. E quanto mais positivo tiver o balanço de pagamentos, mais aumentam as reservas internacionais. E quanto mais aumentam as reservas internacionais, mais a gringaiada olha para o Brasil e fala: não, o Brasil ele tem uma capacidade de solvência muito boa, porque se der um ruim, eles têm dólares para caramba para pagar as dívidas aqui com a gente. Porque não importa a nossa capacidade de emitir reais. O gringo olha para a nossa capacidade de pagar em dólares. Por isso que é tão importante ter reserva internacional alta, tá certo? Beleza? Tudo isso para dizer, não só para dizer isso, mas para as outras questões e para o que pode vir a cair na prova, né? Mas que uma balança comercial superavitária acontecerá quando o país vender mais bens e produtos produzidos no país para o exterior do que compre. Tá certo? Porque vai receber mais dólares do que vai pagar em dólares. Quando vende, recebe dólares. Quando compra, paga dólares. A alternativa D deu certo, é essa que você marca. Fechado? Beleza? Então tá bom. Muito bem. Aliás, né, o que vai acontecer? Vocês vão já notar, né? Nesses últimos meses, 1 ano e meio, a reserva internacional brasileira tem crescido. Tem crescido porque tem fluxo de dólar para o Brasil. Né? Não só em exportação, importação na balança comercial, mas de investimento direto, de investimento de carteira, que a gente chama, né? Então, o gringo vindo comprar ações, o gringo vindo comprar título público, a uma taxa gordinha, então ele traz dólar. Ele traz dólar, o Banco Central pega o dólar do gringo e fala, daqui esses dólar gringo, fica comigo. Eu vou depositar nas minhas contas, o dólar é meu agora, você fica com esses reais aqui. Aí o gringo investe em reais aqui no país. Aí o real se valor, o dinheiro que ele investiu em reais se valoriza, porque está com taxa de juros, porque investiu em ações e tal. Aí depois ele vende essas ações, os títulos, ele vai lá para o Banco Central brasileiro, devolve meus dólares, estou aqui os reais, ele pega o dólar e leva embora. Agora, pergunta se o gringo faz isso na Argentina. Não faz, porque lá na Argentina não tem mais reserva internacional que dê conta, ou pelo menos o mundo olha para a Argentina e fala, vai chegar um dia que a gente vai tentar sair de Buenos Aires com a nossa din-din, né, vai tentar trocar os pesos por dólares novamente, e o Banco Central argentino não vai ter dólar para entregar para a gente. E a gente vai morrer com os pesos na mão, entendeu? Vai ter que sair comprando as coisas aqui na Argentina mesmo, tal, não sei o quê. Entenderam? Beleza? Tá claro como é que funciona a bagaça toda? Vamos para essa aqui. Para reduzir a oferta monetária e controlar a expansão da demanda agregada da economia, um dos instrumentos de política monetária à disposição do Banco Central é o quê? Então, aqui, está igual isso aqui? Não, está um pouco diferente, mas parecida, né? Mas, de qualquer forma, né? É controlar a expansão da demanda agregada da economia e reduzir a oferta monetária. É mais do mesmo, né? Então, olha só, cai muito, tá? Esse tipo de questão aqui de controle da inflação, porque o sistema de metas é isso. Então, o que tem que fazer? Comprar títulos? Não. Se comprar títulos, vai injetar dinheiro? Não. Redução da taxa de depósitos compulsórios? Não. Venda de títulos no mercado aberto? Opa, começo a gostar. Silvana já me chamou aqui, ó, falou,
Flávia, o Marcos também, é a C, carecão, C de carecão. Então, olha só, se eu vendo títulos no mercado aberto, eu estou enxugando dinheiro, porque eu vendo o título e fico com o dinheiro, não é? C de cachorrão, é isso aí. Reduzir a taxa de redesconto não seria. Muito bem, olha só. Essa aqui também, figurinha carimbada na prova, hein? Ó. Se num determinado período as remessas de lucros, juros, royalties, seguros, viagens internacionais são menores do que os valores recebidos no exterior dessas mesmas categorias, o país terá o quê? Então, remessa, pensa bem que isso aqui parece fácil, mas eu vejo a galera invertendo na hora de responder. Olha lá, se as remessas de lucros, juros, royalties, remessa, din-din saindo, são menores do que os valores recebidos, o que vai acontecer? Déficit ou superávit? Eu falo que a galera troca. Pensa comigo. Se na sua casa você mandar menos do que você receber. Se você manda menos do que você recebe, você se deu bem, você ficou no superávit, ou não é? Aqui está falando, se em um determinado período, as remessas de lucro. Então, é gente aqui no Brasil que está remetendo lucros, juros, royalties, seguros, viagens internacionais, menos do que está recebendo do exterior. Se recebe mais do que manda, concorda que é superávit? Dá um nozinho na cabeça, né? Mas tem que pensar, estamos falando do dinheiro que sai, dinheiro que entra. Sai menos do que entra. Sai menos do que entra, superávit. Legal? Isso aí é balança comercial, balança de serviços. É balança de serviços. Balança comercial é de bens e produtos finais. Então, aqui a gente está falando de superávit na balança de serviços. Beleza? Tranquilo? Muito bem. Então, fique esperto, tá? Cai muito essa questão aí. E a galera erra muito, né? Não é difícil, mas a gente tem que lembrar do que estamos falando. Estamos falando de fluxo de grana aqui. Sai menos do que entra, superávit. Em um país em recessão, verifica-se, olha só, e você precisa saber o conceito de recessão, é uma questão simples, mas você tem que entender que conceito de recessão é redução do PIB, tá certo? É isso, é redução do PIB. Recessão tem a ver com PIB, Produto Interno Bruto. Então, é lembrar disso, tá? Maior arrecadação tributária não pode ser, porque tem menos negócio, tem menos crescimento econômico. Aumento do PIB também não, porque é recessão. Decréscimo das transações correntes não dá para saber, tá certo? Então, alternativa D que deu certo. Fechado? Beleza? Muito bem, vamos para a próxima aqui. Pessoal, olha só, o que é inflação? Né? Vocês estão vendo, né? É que cai poucas questões de economia, cai bem poucas questões de economia, mas as que caem são fáceis. Então não vai me errar. Essa é outra matéria que, se você errar, você deixa ponto na mesa à toa. Então, o que é inflação? Aumento contínuo no nível geral de preços, ocasionando perda do poder aquisitivo da moeda. Certíssimo. Alternativa B, tá certo? Pessoal, qual é o principal objetivo do Banco Central? Eu sei, 1000 vezes, né? Já falei isso. É assegurar a estabilidade de preços, ou seja, o controle da inflação. Tem que saber isso daí. O PIB de uma economia representa em valores monetários e para determinado período a soma de todos os bens e serviços. E aí? Já falei sobre isso, hein? Vamos lá. O PIB de uma economia representa em valores monetários e para determinado período a soma de todos os bens e serviços, o quê? Intermediários ou finais? Finais, perfeito. Finais e a valor de mercado, tá? Finais e a valor de mercado. Então, não é a preço de custo, é a valor de mercado. Okay? Por quê? Por que não é a preço de custo, é a valor de mercado? Porque se o mercado está comprando isso, está embutindo o lucro, não só do último elo, mas o lucro de toda a cadeia produtiva. O lucro faz parte do PIB, tá certo? Então, é a valores de mercado.
O índice de preços utilizado pelo Conselho Monetário Nacional para o acompanhamento de metas de inflação é... Qual que é esse índice de preços? IPCA, é isso mesmo, IPCA. Real IPCA. Se tiver uma outra pergunta assim, quando há uma forte desvalorização cambial, uma alta do dólar, né? Qual é o índice mais afetado, mais rapidamente ou diretamente afetado, tá? Normalmente não vai ter IPA aqui, vai ter IPCA, vai ter IGPM, pode ter INCC e pode ter IPC-FIP. Qual que você colocaria? Perfeito, Marcos, é isso aí, é o IGPM, né? Por que que é o IGPM? Nesse caso aqui que eu estou falando, porque ele é composto em 60% pelo índice de preços ao atacado. Então, dólar subiu, o atacado que compra produtos que já vêm do importador, o importador já sente na hora, já passa para o atacadista, então os preços ao atacado eles sentem antes do preço ao consumidor. O consumidor vai sentir lá na frente, às vezes é um pouco amortecido pela cadeia produtiva, você tem uma redução de margens na cadeia e não aumenta tanto para o consumidor final, enfim, tem um certo amortecimento, tá bom? Então, se a pergunta for, qual é o índice de preços mais diretamente afetado com uma desvalorização cambial, você vai marcar IGPM, porque é uma questão que às vezes cai também, beleza? Mas aqui tá certo, deixa eu só apagar aqui para não confundir, tá? Aqui está certo, realmente, o sistema de metas de inflação utiliza o IPCA. Na última reunião do Copom, houve redução da taxa Selic de 6,5% para 5,5%. Tá velho isso. Já já a gente volta a viver esse mundo. Neste caso, podemos afirmar que... brinquei, né? Porque 6,5%, 5,5%, não duvido que a gente vai voltar. Mas nesse caso, podemos afirmar que... O que é o correto aqui? Vou ficar quietinho porque eu já falei bastante sobre isso, né? Então, vou deixar vocês acertarem, errarem, aí a gente comenta. O que vocês acham? Qual que é a certa e qual que é a boa? Ó, o pessoal tá indo na D, hein? Tá falando que a 2 e a 3 são as corretas. Vamos ver? Há uma flexibilização da política monetária de 6,5% para 5,5%. Legal, né? Realmente. A inflação, medida pelo IPCA, está sob controle, é o IPCA que os caras monitoram, então é isso aí, 2 e 3 corretas, 2 e 3 corretas, é isso aí. Muito bem, pessoal, você tem que lembrar da fórmula do PIB, né? Então o PIB é o cigarro do X-Men, você não pode esquecer disso. Então, cigarro do X-Men, tá certo? Essa referência está ficando antiga, né? Eu estou ficando velho, né? E as novas gerações nem vai saber mais quem é o X-Men, mas vamos continuar com ela até arrumar uma melhor. Lembrando que isso aqui é o consumo das famílias, isso aqui é o investimento das empresas. Não vai achar que esse investimento das empresas tem a ver com investimento em ações, em renda fixa, não. É o investimento para aumentar a capacidade produtiva. Então, investimento em maquinário, em novas fábricas, em estoques e assim por diante, tá? Que as empresas fazem. Então, se elas fizerem esse tipo de investimento, PIB cresce. Se as famílias tiverem um consumo maior, PIB cresce, tá certo? Se o governo, isso aqui é G de governo, tá? Gasto do governo, né? G de gasto e G de governo. Então, se o governo gastar mais, PIB cresce também, né? Então, sempre que a economia está indo muito mal, está em recessão, o governo começa a querer gastar para fazer essa economia andar, tá certo? Isso aí. Isso aqui, esse X é de exportação. Então, esse X aqui, ó, tá vendo? Exportação. E esse aqui é de importação, tá certo? Isso aqui também é chamado, gente, de exportações líquidas, o conjunto inteiro. Então, exportações menos importações são exportações líquidas. Se der positivo, tem mais exportação que importação. Se der negativo, as exportações líquidas, é que tem mais importação que exportação. Fechado? Beleza? Então, vamos lá. Ó. A galera já está dizendo, carecão, vai logo, filho. Marca a D aí que é a correta. Ah, não, acho que essa D era de antes, né? E aí, vamos fazer aqui, então, agora essa aqui.
A Flávia mandou que a Flávia Silvana mandaram a D aqui. Vamos ver. A D diz que 1, 3 e 4 estão corretas. Só a 2, então estaria errado. Vamos ver. O cálculo do PIB é realizado pelo IBGE. Certíssimo. Considera-se apenas a produção de empresas nacionais. Erradíssimo. Tá certo? Empresas nacionais seria o produto nacional bruto, mas é um negócio que nem cai na prova, então não vou ficar gastando tempo com ele. O volume de importações é subtraído do cálculo do PIB. É isso mesmo, né? Tá certo. A fórmula do PIB, a letra I indica impostos recolhidos no período. Isso aqui é impostos? Não é impostos não, né? Tá errado. Certo? Então estão corretas 1 e 3. 1 e 3. Alternativa A. Beleza? Tá certo? Entenderam? Não tá batendo aí o que vocês puseram no chat. Me fala se tá tudo certo, se entenderam o que eu falei. É A, né? Beleza. Beleza, beleza. Eu não sei se a Flávia quis falar isso tal, ela quis me chamar de besta, mas tudo bem, tô zoando, Flávia, beleza. Entendido, show de bola, tamo junto então. Então lembra dessa formuleta aí, né? Cigarro do X-Men, não tem muito o que errar caindo na prova. Uma coisa que às vezes o pessoal pergunta na prova, né? É a respeito... Não, já falei disso também, que era aquela do valor agregado, tá ótimo, tá ótimo. Em um determinado ano, o saldo do balanço de pagamentos de um país foi positivo. Então, pode-se dizer que, vocês já sabem fazer essa daí também, eu vou ficar quietinho aqui só aguardando o que vocês vão falar, qual que é a correta. Se o saldo no balanço de pagamentos é aquele geralzão de tudo, tá certo? Entra tudo, entra a balança comercial, balança de serviços, entra tudo. Show! Leandro tava meio quietinho hoje, cara, já ia falar, você tava chateado, aí tava meio na manha, meio quietinho. Olha lá, Flávia, Marcos, todo mundo na A. É isso aí, as reservas internacionais aumentaram neste ano, aumentaram. É isso que aconteceu. Beleza? É responsabilidade do Copom. Qual que é a responsabilidade do Copom? Marcos está mandando a C. É isso aí, né? Isso aí. Estabelecer a meta para a taxa básica de juros da economia. Então, o Copom define a meta e quem que define a taxa Selic over? Fala aí, pessoal, quem define a taxa Selic over? É isso, é o que você pensou, é o Banco Central, tá certo? Banco Central, o Copom dá a meta. Banco Central vai lá no dia a dia e começa a operar essa taxa para fazer convergir para over. Então a gente diz que o Banco Central é o executor da política monetária, então é ele quem define a taxa Selic over. É óbvio que ele define junto com o mercado, tá certo? Mas se cair alguma coisa disso na prova, você vai falar que é o Banco Central que define a taxa Selic over, efetiva. A meta é o Copom. Beleza? Combinado? Beleza, acabou. Acabou. É isso. Legal. Muito bom. Dúvidas aqui, pessoal? Vocês viram, né, que até aqui, bastante quali, né? E o banco da Ambima, ele é um banco único. Então, a Ambima acaba usando muito para as mesmas questões do CPA 20, acaba usando para a CEA, nessas matérias que a gente viu até agora. A gente viu a parte de API, a parte de normas e padrões éticos, a gente viu prevenção à lavagem de dinheiro, a gente viu o sistema financeiro nacional, a gente viu economia. Acabou, tá? Acabaram as similaridades com o CPA 20. A partir de quarta-feira, a gente começa Fundamentos de Finanças. E aí já é outro bicho. Por quê? Porque no CPA 20 não tinha uso de HP, né? Não tinha cálculo. Tanto que você não usava HP na prova. Então, a partir desse momento, você vai ver que muda muito, né, o estilão. As próprias questões de renda fixa, renda variável, elas são derivativos. Derivativos é importante que vocês façam as aulas gravadas antes e tal, né? Por quê? Porque aí já tem um nível de sofisticação maior, tá? Então, legal, vocês estão acompanhando aí, a gente está tendo um grupo sempre de umas 10 pessoas, tá excelente, segue o ritmo.
que eu queria, assim, pedir para vocês encarecidamente? Que para quarta-feira vocês tenham assistido o módulo de Fundamentos de Finanças, que é meio compridinho, eu sei, mas seria importante. Então, tenham assistido e tragam a HP aqui para a aula na quarta-feira, que a gente vai fazer tudo na HP. E eu vou com muito carinho, com muito cuidado, tá certo? Para que vocês saibam mexer na HP de forma muito prática. Combinado? Então tá bom, gente. Obrigado aí, uma boa noite para vocês. Tamo junto aí. Tchau, tchau. Obrigada, tchau. Tchau, tchau.